Eu me quebrava, aí voltava, aí eu ficava assim, quanto tempo que eu vou ficar sem andar de skate? Tá, a primeira coisa na minha cabeça era assim, quando é que eu posso andar de novo, né? Bolou o plano, só que assim... Belo plano, hein? Não, Belíssimo. Quando tu meu paraquedas à noite, tu puxa o teu. Na hora que eu parar de ver a luz, eu puxo também. Fazer um investimento e comprar um terreno, ao invés de fazer o dinheiro, era uma forma de falar assim, não, deixa eu comprar e de repente montar uma rampa. Era um sonho de sempre ter uma rampa em casa. E aí quando eu achei esse lugar e montei a rampa, também o meu skate mudou, porque agora eu tenho uma rampa em casa. Bom que na Califórnia você pode ter rampa de skate e o seguro da casa, né, aceita, porque senão eles nem te asseguram. Mas eu também, né, eu falei que era uma greenhouse que eu andava no teto, né, pra poder dar uma... Eu tenho a pequena rampa aqui, coisa pequena mesmo, normal, bem iniciante, 150 metros. Mas não liga não. Cara, o nosso episódio pode sair do ar por essa tua agressividade gestual, mano. Não sabia, não. Faz você aí, então. Inteligência artificial. É isso aí, galera. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Que é isso? Que é isso aqui, bicho? Eu digo, tu ainda tá impressionado com a vinheta. Eu ainda tô impressionado com a vinheta. Precisa diminuir um pouquinho, pô. Agora eu achei bom, pô. Tu não achou bom, não? Eu acho que tá um pouquinho longa, mas tá tudo bem, vamos A longa era toda. Era toda. Ela toda tá longa, tá longa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao G4 Podcast. Estamos no Extremos hoje. Você tá bem arrumado, hein? Tô bem arrumado, tá imponente, né? tá Hoje tive uma bonito. reunião com o banco, resolvi me arrumar. Dar aquele punch, né? Fazer aquele valuation, dar aquela valorizada, Sempre. né? Cara, eu vou te falar um negócio. O cara que a gente tem hoje aqui na nossa Tá frente... maluco, porra. Assim, real. Tá maluco, pô. Real. Eu tenho uma história com ele sensacional, mano. Você já vai contar agora ou daqui a pouco? Vou contar daqui a pouco. Deixa Tá eu bom. apresentar ele que eu vou Tá bom. contar. Mas hoje a gente vai nos extremos, irmão. Hoje tem velocidade, tem altura, Tem queda. tem manobra, Osso quebrado. tem queda. É o cara ícone mundial aqui. Não, ícone global, mundial não, universal. Se os ETs Galáctico. viessem no Brasil, no mundo... Pega esse Falaria. cara pra gente descobrir as habilidades dele. Não, ele esquece. Sinistro. Não, é outro nível. Pá, se der mole, eu meto um backflip aqui antes da gente acabar o Cara, episódio. X Games. Tu duvida? Eu meter X um... Games, eu assisti a todos. Todos. Se eu meter um olho aqui, tu duvida? Não duvido. Eu não duvido nada de você. Acima de 100 quilos, você O melhor é mais do foda. mundo, do Melhor mundo. Ah. Mundo, galáctico. Você não tava com mais 100 quilos, não, né? Porra, Cara, acho não que ele sei, nunca não. pesou mais de 80. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Não esquece de já seguir, se inscrever, compartilhar, comentar e botar esse episódio aí no seu celular, no seu fone, porque vai ser porrada. Em 1988, o prefeito de São Paulo proibiu o skate em lugares públicos. Mas isso só foi combustível para aquele menino de 11 anos que recebeu um skate desmontado no aniversário. Em 2006, desceu de skate por um corrimão sobre um penhasco do Grand Canyon e saltou de paraquedas a 500 metros até o chão. Temos recebido só gente normal aqui. Os números dele são altos. 30 medalhas conquistadas, 48 ossos quebrados. Caralho, mano. Atualizou já esse número ou é ainda 48? Parece aquele, 48. parece aquele cara do filme lá, daquele filme que o cara, qualquer coisa ele quebra os ossos, sabe? Do super-herói. 7 vezes eleito o melhor skatista do mundo. Ele se tornou personagem de videogame, lançou uma websérie e pilota aviões, drones e helicópteros. Hoje é fundador da Pharmaleaf e o Instituto Skate Cuida. A cidade que proibiu o skate no asfalto ajudou a criar o homem que pode definir o seu futuro. Seja muito bem-vindo, Bob Burnquist. Valeu! Bem-vindo. Pô, obrigado, hein, Porra, cara. moleque. Obrigado demais. Caralho, que moral, que honra, mano. Tô até nervoso, viado. Valeu, aí. Fiquei nervoso com a introdução. Caralho, mano. E tu sabe como é que eu conheci esse cara? Ah, agora conta. Cara, Baladinha, Rio de Janeiro, 1900 e bolinha sacanagem. 2000 e pouco ali. Tem, pô, sei lá. 12, 13, não é? Cara, 15 Isso aí. anos, sei lá. Tô ali, uma amiga minha ficou com o cara, mano. E o cara apareceu no meio da galera assim, eu falei, porra, eu vou fazer a... Esquece, tio. Normal. Quem mais estava nesse... Pedro Scooby, nosso também aqui, extremista. Pedro Scooby, que veio aqui.
Galera ali tal, normal, pô. Cara, Bobby Burns aqui é normal, pô. Bobito. Bobinho aqui, porra. Tá louco? Você tá doido? Só não vou me dar mal com essa história, porque essa amiga eu tô com ela até hoje. É isso aí, Vivi. Um beijo. Vivi. Pô, sensacional, cara. Pô, muito bom. Maneiro. Bob, qual foi o drop mais extremo que você já teve que fazer no skate? Eu acho que essa junção aí do paraquedismo com o skate, acho que foi, né, mais intenso, assim. Mas tem situações, assim, na mega rampa que, independente de paraquedas, né, teve mais risco de se quebrar, né? Então, assim, os campeonatos que tinha no X Games, na mega rampa, que a gente, né, é o risco máximo de se quebrar inteiro ali, eu acho que foi onde que eu passei mais situações difíceis. Inclusive, quebrei o rosto e o nariz em 4 ou 5 lugares numa queda nessa competição, né? Do X Games. Do X Games, Tranquilo, né? Mas não apaguei. Então eu podia andar de novo, né? Porque se você apaga, eles te tiram da competição. Aí, Justo. Justo, né? Faz Normal. sentido. Teve uma Pode ter concussão, sei lá, né? Mas se quebrar a cara e não apagar, pode. Não apagar, não tem problema. Peguei. Agora, pra participar do X Cara, Games... calma aí, tu pegou e foi de novo? Eu fui de novo, fiquei em terceiro lugar. Que ano que foi isso? Foi em 2013. Um ano que eu conheci a Vivi. Foi logo na sequência. Motivou ele. Vamos pra cima. Com tudo. Caralho, meu irmão, o cara pulou de cara quebrada, mano. Que loucura. Cara, tem alguma coisa que o X Games, ele fazia você assinar caso desse ruim? Não, acho que tinha lá, né, a liability, né, tipo, se você se machucar, né, e alguma coisa acontecer, né, é uma situação sua, né, porque obviamente... Você que se colocou naquela você se coloca no lugar. E assim, a competição em si, a maioria das competições eram pela glória, né, porque dinheiro mesmo, mesmo ganhando, você não paga o hospital, né. Diferente de muitas outras, o futebol, o UFC, que tem, né, assim, as colocações ali, ainda mais o alto risco que tinha a mega rampa, era muito assim, tá, beleza, eu tô aqui porque eu quero estar, e aí ganhou e glória, mas assim, se der alguma merda, aí é por patrocínio. Conta. É por conta. Mas essa que eu quebrei a cara, eles pagaram o hospital. Assim, são parceiros, né? Mas obviamente que as situações podem ser, né, diversas. Inclusive, um ano antes, o Jake Brown, tem um dos piores tombos da época do skate. O Jake Brown caiu, assim, parece que ele caiu direto no chão num prédio. Eu achei que ele tinha morrido, ou paralítico, ou enfim. A forma do tombo foi tão intensa. E aí ali algumas regras mudaram, porque quando ele caiu, e ele é australiano, né, e aí ele levantou assim e saiu andando, tipo Lázaro, né, a gente ficou, caramba, o cara levantou mesmo, e eu era o último aí, então ele foi e eu ia na sequência. Isso foi no Staples Center, assim, todo mundo, né, chocado, assim, um silêncio na agulha, né, você ouvia, né, e aí nessa era a minha vez de ir, só que eu não sabia, né, tava emocionalmente abalado, eu tava lá em cima, eu fiquei esperando 20 minutos, então esfriei pra caramba e tal, mas aí ele levantou. Aí nessa que ele levantou, ele saiu andando assim. E obviamente que isso não é o ideal. Sai na maca, faz o raio-x, se quebrou alguma coisa. No final, acho que ele fissurou a vértebra, né? Então poderia ter sido pior. Aí, depois desse tom também, algumas regras foram mudando. Não, você tem que sair de maca, a gente vai fazer análise dependendo de como foi e tal. Mas assim, foi Mas a super bizarro. rampa era o mais extremo do esporte. Acho que é o mais extremo. O risco, né? É um alto risco. Ainda mais só em pra competição. galera entender mesmo como é que é... Então, assim, na competição ali, 27 metros pra descer, pra pegar a velocidade, né? Não vão de uns... De 15, altura? De altura pra você pegar a velocidade. Então a gente descia de um rolinho de 27. E aí o salto era uns 15, 18. Né? E aí depois o quarter tem uns 10 metros. Né? Então, assim, o Jake Brown, por exemplo, o tom do Jake Brown, ele deve ter subido uns 18 a 19 depois metros. do drop, ele subiu... Do chão. Então, do chão ele devia estar a 19. Né? E aí ele caiu direto no chão, quase não teve... Ele não passou na... Ele não foi lá pro zero, nem pegou transição, né? Uhum. Então esse que foi o impacto, assim, que foi bizarro. Depois a galera dá uma checada Jake Brown aí, que é bizarro. Como que você se prepara pra isso, cara? Eu sei que você, né, vida inteira fazendo isso, mas quando que surgiu a mega rampa? Não, tu chegou a fazer uma fazenda... Ele tem na casa dele. Então, tem, exatamente. Que tem tudo, tem big rampa, tem o túnel que você dá o... Tem o tubo, tem o parque, né? Tem as coisas. Assim, a mega rampa, assim, ela foi crescendo e evoluindo, né? Então, desde que o Danny Way... O Matt Hoffman foi o primeiro que trouxe isso do BMX, que ele entendeu que, de repente, quanto maior a rampa, maior o aéreo, né? Porque se você tem uma rampinha aqui de 1 metro, eu não vou conseguir voar 5 metros nela. No máximo, eu acho que eu vou... A tese é que 1 metro.
Então, se você é muito bom, você vai voar um pouquinho mais. Então, Lincoln Ueda, num half menor, ele consegue ir acima do tamanho do half, que aí é a habilidade, né? Mas você não vai ir 2 vezes mais. E aí o Matt falou assim, deixa eu ver se cobrar a tese. Né? Aí ele foi e montou uma rampa, isso em, 93. Aí ele botou ali uma rampa, sei lá, de quantos metros, e pegou uma moto e falou, vai no máximo que você puder. Aí o cara foi, ele falou, deu um aéreo, eu lembro que eu vi a foto assim na revista e parecia falso. Era uma propaganda da Airwalk, na verdade. E assim, é bizarro, uma pessoinha aqui, uma rampa enorme, e ele mais ou menos o tamanho da rampa. Então ele provou o conceito, né? E aí aquilo ficou no ar, mas era só a BMX que tinha feito isso. Mas você foi o primeiro, não foi? Não, aí o Danny Way veio e trouxe pro skate, falou, deixa eu fazer isso, né? Mas aí fez uma roupa um pouco menor, começou a quebrar os recordes de aéreo, que ele começou a trazer o conceito, né, pro skate. Mas durante o processo disso, a gente tinha umas competições de salto em distância, só que aí a gente não tinha a parte final, a gente fazia um colchão de ar, então a gente batia no colchão de ar, né? A rampa de aterrissagem era pequena, então se você calculava errado, você ia direto pro flat, então tinha alguns designs assim, E aí eu fui participando de toda essa... Da construção. Da construção e da evolução. E aí ele teve uma competição em 2002, que chamava King of Skate. E aí, o formato da competição ele pegava assim, era eu, o Danny Way, Tony Hawk, Eric Cosson, Jeff Rowley, Mike Vallely. Essas 6 pessoas. E aí tinha um orçamento para cada um fazer uma ideia diferente. Então é legal a competição, eu falei assim, não, você faz aí, você tem esse orçamento, o que você vai fazer, né? Então o Danny Way falou assim, eu quero quebrar o recorde de distância e de aéreo numa só. Aí ele foi lá e juntou e montou o que hoje se vê a mega rampa, né? Então ele juntou os dois, e aí eu fiz o looping aberto, né? Então eu fiz o looping, aí tirei o teto, né? Aí o Hawk botou fogo no corrimão, o outro fez então cada um fez uma ideia, aí eu ganhei essa competição. Porque o Danny, ele conseguiu quebrar o recorde, mas não junto, individualmente, né? Então não foi exatamente o que ele queria, mas o que ele acabou criando uma modalidade. Que era uma parada de poder declarar e fazer o que você declarou. E não fazer tinha isso e também tinha que, né, de fato. Então assim, aí a galera votou no meu e eu ganhei e ele ficou em segundo. Só que assim, o que ele trouxe, eu fiz aquilo, o que eu fiz uma vez. Vou fazer mais que isso, que não tinha como, né? Pedir para se machucar. Agora, o que ele criou foi uma modalidade nova categoria. Que aí abriu a porta para diversas manobras. E aí eu tava com ele desde de começo, e aí trouxe o corrimão para mega rampa. Então ele realmente pioneirizou assim o movimento, e aí eu peguei junto com ele, porque ele tava meio sozinho também, né? E aí a gente deu esse empurrão. Porque eu lembro que você meio que foi o padrinho dessa parada, meio que embaixador, né? Sim, por muito tempo. Eu lembro muito disso. Pro Brasil. Fez uma parada Catim, se eu não me engano. Exatamente, para a própria mega rampa aqui. Fizemos aqui, e alguns lugares do mundo, foi China, foi um monte de lugares já, mega. Cara, e como é que é hoje, assim? Tu anda de skate todo dia? Como é que é essa parada? Sempre que eu não posso. Todo dia é difícil de andar, porque, né, primeiro que não só eu tô ocupado, mas não é necessariamente bom pro corpo, né? Não é uma coisa, vai malhar todo dia, você tem que ter alguns descansos. E é muito impacto. Então, aí, anda 2, 3, 4 dias seguidos, descansa 1, 2, 3, né? Aí também, às vezes, eu dou um timing, eu tava com, meu esqueleto tava todo torto. Eu já sinto, né? Eu tinha tomado uns tombos, tentando gravar, filmar, né? Manobras novas. E aí, eu tava andando com meu pescoço meio fora, tá? Eu falei, cara, se eu andar, se eu malhar, e aí não tinha muito o que fazer enquanto eu não alinhasse. Aí eu fui, alinhei, aí agora já tô pronto pra desalinhar de novo. E vai andar de skate. Mas tu até hoje tem essa pira de fazer a manobra, de inventar uma parada? Tem, cara. É porque o skate, assim, diferente de... Sei lá, você é um piloto de Fórmula 1. Se você não estiver pilotando o carro de novo, você vai fazer o quê? Você vai pilotar pra curtir? Não, você tá numa competição, você tá correndo. Então, no momento que você não tá mais na Fórmula 1, você não vai pegar um carro de Fórmula 1 e sair, né, fazendo algumas outras coisas. É ali, né? Você pode gostar de, né? Você pega um carro, vai pilotar outro tipo de carro, mas assim, mas no skate, a gente tem eu posso nunca ter competido na minha vida e manter relevância. Eu parei de competir, né, constantemente, até porque se aparecer um campeonato de melhor manobra ou algum evento de mega rampa, eu dou uma analisada para ver se eu vou entrar de novo, mas não tá assim na sequência que tinha antes. Mas eu fico querendo manifestar manobras, ideias, né? E, então a filmar continua o progresso técnico, então eu tento ficar, né, filmando. Um amigo meu, o Tom Shore, né, que é um dos nomes, né, da transição dos melhores agora, ele fez uma videoparte, né, que no caso é como um músico monta um álbum,
né? O skate também tem isso, né? Então você pega e filma diversas manobras por alguns anos, né? Às vezes meses, dependendo da sua intenção, para montar uma videoparte de alguns minutos. E aí você junta todas essas manobras malucas que você fez, faz uma edição com música e tal, e aí esse é o progresso técnico do skate. E até hoje é assim. E aí ele fez uma videoparte e me chamou para botar uma manobra na parte dele. E aí eu falei, beleza, eu não tava muito filmando, falei, vou fazer o quê? Não tem que ser melhor do que as últimas coisas que eu fiz, né? E fiquei tentando uma manobra lá, sei lá, tentei umas 8 dias, né, diferentes, 3 horas, né, tentando ela constantemente até conseguir acertar Qual que ela. era a manobra? Cara, nome é técnico, né? Mas é uma manobra na mega rampa, de base trocada e bem técnica com a borda, né? Então, assim, foi muito legal, porque eu ter colocado essa manobra lá, obviamente todo mundo estava assistindo a parte dele, e se surpreenderam que eu tinha uma manobra e qual era a manobra, então acabou sendo, né, bastante falada, e isso traz a relevância de novo, então meu nome de novo aparece, né, junto com a videoparte dele, mas não foi uma competição. Mesmo se eu fosse num campeonato e ganhasse, não ia dar a mesma visibilidade. Porque eu já ganhei diversas vezes, exatamente. Mas a tua grana veio do patrocínio, do conteúdo. O dinheiro vem de patrocínio e exposição, né? Antigamente mais assim, tantos minutos na TV, e aí fechava os negócios, né? Obviamente hoje evoluiu rede social e tal, então você tem que ter mais, ser mais amplo, mas vinha muito de competições, né? Então você ia ter que ser, muitas vezes eu tinha que competir, me dar bem para poder pagar o aluguel, pagar, né? Era quase que mês a mês tentando fazer acontecer, né? Cara, eu fiquei sabendo, sabe quanto tá um jogo de exibição do João Fonseca? 2 milhas. $1. Ó, muito bom de ver, porque merece, né? Então acho que essa... $1. Ele foi na Arábia lá exatamente. jogar um jogo, 42 minutos. Que loucura, hein? Isso aí. Uma exibição de 40 minutos, ele ganhou $1. É óbvio, né? 40 minutos jogando, mas teve foto, almoço. O tamanho de cada área, né? Pra gente não tem esses orçamentos, né? O skate nunca teve. De repente agora alguns nomes mais elite conseguem... mas é porque hoje o atleta ele transcende, né? O atleta ele hoje carrega também o quê de celebridade, dependendo do conteúdo, do canal de distribuição dele. Sim. Então, o YouTube, o Instagram... E eu acho que o legal é que faz hoje, o cara virar outro nível de produto, né? Exato, eu acho que você tem que ter uma certa flexibilidade, aprender skills diferentes e tal, até porque as oportunidades vêm, né? Por exemplo, por eu ter tirado meu brevet de piloto, né? E aí eu comecei a voar, não sei o que, aí eu tirei a licença de helicóptero. E aí vieram as ideias de trazer o helicóptero para, né, junto com o skate. Então, as habilidades que você vai formando, mesmo que não sejam no meio do skate, abrem a mente para outras ideias, né, de manifestar. Se eu não fosse piloto, né, eu não andasse na mega rampa e não, né, fosse paraquedista, eu não faria o salto do Grand Canyon. Essa ideia nem apareceria, né? Então, conforme vai evoluindo... conforme você vai ter no repertório, novas ideias vão aparecendo. Exatamente, E aí essa é a flexibilidade, por isso que até hoje eu consigo manter uma certa relevância, né, fazendo manobras, ideias, né, manifestando coisas diferentes, continuar progredindo, porque tem essa questão. E nem tantas pessoas andam na mega rampa, né, e é uma habilidade que demora para conseguir, né, então muita gente faz street, tipo surfar em Nazaré. Exatamente, não é tanta gente que faz. A barreira de entrada é alta. Completamente diferente, então você consegue manter. E a transição é mais assim, que ela é mais... eu acho que o impacto de você andar de street, né, e ficar, né, pulando escada, descendo corrimão, é um impacto muito grande para você manter uma constância. A transição, apesar de ter uns tombos aqui e ali que tem grande impacto, o dia a dia é mais ameno, né? Então, quando eu vou cair, eu consigo andar vários dias seguidos e tal. Se eu não tomar um porradão, dá para manter uma certa sequência, né? Já no street, não. Se eu faço uma sessão de street, eu fico 4, 5 dias fora. Por quê? O impacto. Né? O impacto no joelho, constante. Porque assim, você vai pular uma escada, né? Aí você vai lá, dá um porradão. Aí depois você vai lá de novo, vai descer um corrimão, cai um pouco errado, os impactos são intensos. A transição, eu alcanço um pouco de transição. Então tem um impacto, mas é um impacto e escorrega, né? É um impacto e cai. Não deixa de ter, mas eu digo assim, se comparar um outro, você vai ver muito mais um profissional, né, ainda relevante da minha idade na transição. O tombo versus um rolamento. Exatamente. E aprender a cair, né?
Agora, tudo. isso muda muito com a idade, então. Quando você tinha 17 anos, 18, 19 anos versus agora que Eu já você me tá com jogava mais no 49, street. você não sentia tanta dor que você Não, sente sinto- hoje no street. Sinto mesmo. Eu tô falando, mesmo lá atrás, é o mesmo impacto, a mesma dor, né? A mesma situação. Só que aí você tem que se preparar fisicamente para aquele tipo de impacto, né? Então, eu sempre me alonguei, yoga, né? Eu sempre tentava, né, movimentar, mas na hora que eu comecei a andar na mega rampa, aí eu precisei de uma força diferente, né? Você falou que tava malhando perna e tal. Eu não tinha perna. Então eu desci, fazia as manobras, voltava, aquela força G, assim, né? Que tinha, era muito rápido. Aí eu quase que não aguentava. Aí eu falei, não, eu vou ter que fortalecer. Aí eu comecei a pegar mais pesado. Aí eu moldei meu corpo para aguentar. E aí eu consegui aguentar mais sessões. Então, porque quando eu comecei não tinha tanto esse lado atleta, vamos dizer, né? Tipo, a galera do surf, você vê, super preparado. Você pode ter habilidade, cara, mas se você não se preparar... O Ítalo fudeu o joelho, Não, é rapidinho, exatamente, mas esse é o lance. Então, hoje eu entendo isso, né? Não vou na mesma intensidade que antes, então eu administro o risco, né? Eu falo assim, não. Aí você fala, como que... Né, numa competição da Mega Ramp, por exemplo, durante o X Games, mesmo na minha carreira inteira, a minha forma de pensar era, eu chegava na rampa, porque dependendo se a rampa era ao ar livre, tem vento, tem situações e tal. Então, o que eu ficava fazendo? Eu dropava, eu vou tentar essa manobra. Aí eu tentava e via o que o vento fazia, né? Aí ele, não, para essa manobra eu preciso descer com um pouco mais de velocidade se o vento estiver assim. Aí eu tenho a biruta, né? Aí eu ficava olhando todas essas coisas, sem necessariamente voltar, sem pegar... Era o meu jeito, e aí porque eu sabia que na hora da competição eu não ia sair do meu skate, né? Então, e também outra coisa, se eu fico mostrando tudo que eu tenho, a galera, né, juiz tá lá, tá assistindo, os caras e tal, então era muito assim, pô, o bota na não tá hora que vai nada. ser, na hora que tá valendo, que aí eu vou, porque eu me preparo a minha mente pra, né, porque na hora que tá valendo, pra ir, cara, tipo, não vou cair do skate, né, tipo, a minha mente já muda completamente, mas por que eu vou ficar fazendo isso todo dia, na parte e correndo esse risco desnecessário, né? Eu via como um risco desnecessário, né? Então aí eu segurava, mas essa era a minha estratégia. O Jake Brown, já não, ele gostava de fazer toda hora, o tempo inteiro do treinamento e tal, ele estava fazendo o que ele ia fazer de fato na competição, né? Então, lógico que depois você via algumas vezes, fala assim, já sei o que ele vai fazer, não deixa de ser incrível, mas o elemento surpresa vai embora, tem um monte de coisa, né? E aí você deixa. Então tem estratégia, administração de risco e... Né? E como foi a sua evolução no skate? Que eu lembro lá uma época no X Games que tinha o Ralph, você dava aquelas... Você levava tudo. Era ignorância. Era uma ignorância, meu. Não tinha pra ninguém. Você entrava na pista, galera... Tu chegou a competir com o Tony Hawk, né? Sim. Sim. Ele era muito louco? Cara, muita habilidade, cara, técnica, né? O Hawk era incrível. E competidor frio, né? Então ele tinha a fórmula, né? Você via a forma que ele competia inteligente. O Medina é assim no surf, né? Eu não tinha essa inteligência. Eu nunca me achava um bom competidor. Eu deixava muito pro universo. Né? A maioria das vezes, assim, tipo, tá, beleza, eu vou descer aqui, porque às vezes se eu ficava pensando muito, às vezes o pensar demais te atrapalha, né? Too much mind, tá? Muita mente, né? Bom, importante, mas tem hora também que não dá pra você ficar só nesse... Então a forma de eu competir era diferente. Às vezes eu ficava frustrado, mas aí eu tentava fazer a estratégia porque a galera fazia. Aí eu falei, não, cara, se não funciona pra mim, eu vou fazer do meu jeito. E aí o meu jeito funcionava. Então aí a forma que ele competia era diferente. Agora, como é que foi a mudança para você nas diferentes categorias dentro do skate ao longo do tempo? Que você não competia só em uma, mas teve uma época que você se especializou no Half. Depois você foi para Mega Rampa, antes tinha outra coisa. Como é que foi essa mudança e amadurecimento e escolhas tuas? Sim. Eu comecei no Half, na Avenida Morumbi, aqui na Outro Skate Park. 3 quadras de casa, então assim, eu já cheguei e comecei a andar já no Half, já era uma das melhores pistas do Brasil até, e acabou que foi do lado de casa, então eu tive essa sorte, então eu saí de casa a pé, ia lá e andava de skate, então eu comecei com transição, e logo na sequência o street começou a aparecer mais, porque foi uma transição do próprio skate, que saiu, a galera andava muito de vert, né, a geração do Hawk, Cavaleiro, Lance Mountain, aí depois apareceu Mark Gonzalez, Ray Barbie, Tommy Guerreiro, que a galera começou a andar na rua, né? Começaram a descobrir a rua mais para andar, né? Porque nem todo mundo tinha uma pista no quintal, então isso apareceu. E aí, Colin McKay e Danny Way trouxeram o street
para a transição. Então, por eles andarem bastante de street, eles começaram a trazer manobras mais técnicas do street, né, Rodney Mullen e tal, para a transição. E eu iniciei nessa época. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, não, eu preciso de andar de street. Eu gostava, né, de andar de street e tudo. Eu tentava não pensar assim, eu sou um skatista de vert. Até hoje, eu sou um skatista. Lógico que eu me especializei nas transições e tal, mas eu me vejo como um skatista. Por quê? Porque senão você se limita, se trava. Então eu gosto de andar de street, gosto de andar de parque, né? Eu vou andar em qualquer lugar sem reclamação, né? Piscina e tal. E aí foi aos poucos a evolução, né? Então half, aí depois street, aí mais intenso, porque a minha habilidade de street técnica veio, aí eu comecei a competir mais no half, e aí chegou um momento justamente porque quando você ganha direto, né, é maravilhoso, né? Lógico que ganhar é demais. Só que você ficar ganhando direto, chega uma hora que também que fica... Você precisa... Você não tem mais desafio. Qual que é a outra... Né? E eu tava começando a chegar nesse momento, assim, não queria nem mais competir muito, porque, porra, prefiro ficar em casa, aprender manobra nova e tal. Mas tinha um contrato, né? Mas aí também eu precisava de fazer um dinheiro pra pagar a conta. Aí a gente fala assim, tá bom, né? Vou lá competir. Mas aí depois dessa época de, né? Isso aqui o Vert já resolveu... Se não tivesse a mega rampa, provavelmente a minha carreira ali eu já ia falar assim, não vou mais competir tanto, né? Aí veio a mega rampa, aí minha vontade, aí eu peguei e comecei a gastar toda a energia, a ficha ali. Então, se você olha a minha carreira, você vai ver várias áreas diferentes, mas elas sempre foram, né, uma fase de cada vez, né? Então, hoje, eu vejo que assim, foi muito bom, mas se você está começando a andar hoje, tem até, o Tom Shark começou na Mega, aí depois ele começou a andar no Street, aí no parque e tal, então cada um, não tem como fazer tudo de uma vez, né, mas como eu tenho uma carreira longa, eu tenho, né, mais, né, habilidades dentro. E como é que é essa parte de patrocínio dentro do esporte, assim? Como é que tipo, o Scooby veio aqui, ele, cara, tá, sei lá, 10 anos com a Red Bull. Como é que é no surf? Como é que é no skate? Como é que é no teu caso, assim? Porque tu pegou a transição de geração, né? Sim. Você pegou... Onde era amador e não tinha nada para, cara, virar... esporte que, cara, vira cultura, né? Skate é cultura. Sim. Foi assim, eu tive, né, o prazer de ter vários patrocínios, né, que longos, né, por exemplo, eu fui primeiro da Billabong, né, que entrou no skate, assim, na época, e o Bob Hurley, que era o licenciado da Billabong dos Estados Unidos, e aí ele trocou a licença e fez a Hurley. Então eu falei, não, vou ficar contigo na Hurley, porque eu tava lá não pela marca, eu tava pela pessoa. Geralmente não é a marca, é a pessoa, né? Tanto é que se você acha uma marca legal ou não, não é pela marca, é pela interação que você teve dentro da marca, né? Se o team manager não é legal, você fala, pô, essa marca aí, meu Deus do céu. Mas não é a marca, é a pessoa. Então sempre é o relacionamento, né, com as pessoas. Então eu falei, não, Bob, você vai começar a Hurley, vambora. Né? Então nessa também foi bem longo, né? Aí fiquei até acho que 2019 e tal. E como é que é quando acaba um contrato desse longo assim? Eu tenho maior dificuldade. Inicialmente, né, eu levava muito pro... Eu acho que era muito mais emocional, né? Por exemplo, eu fechava com a marca e a marca era quase como uma extensão, né? Eu me sentia, né, responsável e abraçava ela. E aí, quando rolou o primeiro corte, né? Tipo assim, a gente falou assim, não, agora a gente vai fazer isso, ou então de repente não deu a sequência. Eu lembro que, né, teve uma que eu fiquei, porra, mas todo esse tempo que eu pus, energia e tal. E aí eu parei e pensei, falei, cara, o negócio é uma corporação, é uma marca, teve contrato, né, por aquele momento, aí você fez o que você fez, a responsabilidade e tal. E aí eu comecei a ser mais pragmático e tirar a emoção, né. Falei assim, tá bom, então o contrato é esse tempo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso. Né? Eu sempre faço a mais, eu gosto de sempre ir a mais e além, né? Não é pelo, você me deu isso, então é só isso que eu vou fazer. Né? Mas assim, também na hora que encerra, eu não fico... chateado. Beleza. Não, vambora, vamos para outra oportunidade, vamos fazer outra coisa. E até se eu pudesse, né? Eu preferia nem ter essa responsabilidade. Pegar e fazer o que eu quero. Né? Falar assim, não quero botar marca, não quero fazer nada, deixa eu, né, fazer o que eu quero fazer. O Kelly fez isso, né? Exatamente. Você tem essa oportunidade, porque não deixa de ser, né, entrega, responsa, trabalho, você tem que fazer tantos posts. Hoje é assim, tantos posts, aí vai em tantos eventos, faz não sei o quê. Então, é uma coisa, se eu puder tirar, aí eu foco nos empreendimentos que eu tenho, que já é tempo pra caramba e tal. Né? Agora com a história do X Games, né, tocando ali o clube, então aí já é meio que um trabalho junto com uma interação, porque eu ainda ando de skate profissionalmente, ainda tô, né, relevante andando, só que aí eu tenho uns cargos executivos. Né? Até presidente da CBSK eu fui,
né? Foi uma coisa assim E como é que foi essa mudança, né? Porque você vê ali nessa época da transição, onde o patrocínio acaba virando, sei lá, 95% da tua receita, e daí porque você ganhou no X Game, de prêmio e tal, não é irrelevante, mas é irrelevante perto do todo, até uma hora que você fala, putz, talvez isso vai mudar. Essa história de patrocínio vai mudar. Vou ter o meu, vou criar o meu. Como é que veio essa tua vontade de empreender? Você começa também a Pharmaleaf, né? Que tá até ali meio, né, comida pelo corrimão. Mas como é que vem essa ideia de empreender? Olha, é porque assim, o skate, eu vejo que assim, toda manobra nova é um empreendimento, né? Então assim, se eu vou pensar num obstáculo, ainda mais se você tem que construir um obstáculo. Por exemplo, a ativação no Grand Canyon, né? Para eu fazer aquilo, eu tenho que propor essa ideia para alguém, alguma, né? Então, o que eu faço, eu fico desenhando as ideias que eu quero fazer, né? Eu gosto de desenhar, aí eu tenho um caderno lá que tá lá, tem um monte, né? E aí, não que vai acontecer agora, porque eu sei que em algum momento vai aparecer a oportunidade, né? Então, né, passou um pouco que eu tinha desenhado ali as coisas, aí veio o Discovery Channel, e falou assim, a gente tem um programa que cada um pode botar a sua ideia, chama, né, os viciados em adrenalina, sei lá, uma coisa assim. Eu falei, legal, eu tenho uma ideia aqui, eu já tinha uma pra vocês, né, tipo, vou fazer isso aqui no Grand Canyon, aí ninguém, né, desligou o telefone, ele falou assim, esse cara é maluco. Legal, vamos fazer isso daí então. Então beleza. Então aí faz orçamento, propõe, vai custar tanto, negocia lá com o pessoal, com os índios, né, os Navajos, que na verdade, porque ali a área, não é Estados Unidos, né, senão eu nem poderia fazer, era uma área indígena. Então a gente negociou com os índios, aí o cara queria $1.000, depois viu que a gente deu ok, depois ele falou que precisava de $3.000, aí falou com a comunidade, $10.000, eu falei, cara, pode ficar mudando, 10 mil, tá bom, 10 mil eu deixo a madeira pra vocês, né, aí os caras, não, tá bom, aí fechou. Mas é um monte de mini né, negociações pra eu fazer. Só pra galera entender aqui que muito dono de marca tá acompanhando a gente. Quanto custa mais ou menos um projeto desse? Esse daí, por exemplo, né, fora a produção, porque a Discovery trouxe câmera, né, toda aquela parte de produção, mas essa rampa aí deve ter sido uns $50.000, né, para eu fazer a ativação, né, e aí fora a produção em cima e tal. Então, por baixo foi uns $150.000, você acha de... Não, a produção que eles colocaram devia ter 300, 400 Discovery, as câmeras, ali onde estava o dinheiro, né, de fato. Então, o projeto da rampa... eu não ganhei para fazer, né. Geralmente eu faço Você ganhou exposição. Não, e eu ganhei que eu pude manifestar a ideia que eu tinha. Né? Pra mim, eu vejo assim, né? Então, também, se eu posso negociar um FII, legal. Mas se não tiver o FII porque tá apertado, não, cara, eu vou fazer porque é uma ideia que eu quero manifestar. Né? Aí a gente ganha de outras formas. A exposição até hoje vai construindo todo um legado em cima. Mas esse é um exemplo. Para fazer acontecer, então você tem que visualizar, você tem que, né, ir constantemente em reuniões, ir acreditando, ir empurrando. Né? Teve outro também que é o looping parafuso, né, que eu construí. Isso daí eu tive que parar e falar assim, como que eu vou construir isso? Eu fiz a ideia, eu não conseguia nem desenhar isso. Né? Eu peguei um papel e fiz uma maquete. Aí eu peguei e fiz uma foto, aquele sidekick da época que eu tinha, fiz uma foto e mandei lá pro pessoal. Aí o cara ficou pensando como que ele ia construir, porque é o trabalho da ideia, né, junto com os construtores, né, tipo, eu não consigo, né, eu não sou, né, então eu falo assim, olha, a ideia é essa aqui, você consegue? O cara ficou umas 2 semanas assim, aí ele, já sei o que fazer. Aí ele pegou, isso num CAD, né, ele pegou um ovo, e aí cortou o ovo assim, aí fez assim, aí a transição apareceu, eu falei, caramba, você é foda, hein? Aí ele foi lá e construiu a parada, mas tudo junto, porque a gente não sabe, ainda mais que é coisa que nunca foi feita, você não sabe se vai dar certo, se não vai, então você fica, no olhão, mas é uma coisa que você vai manifestando constantemente, aí quando, né, rolou, aconteceu, mas isso foi 9 meses, né? Então isso é um empreendimento. Sempre, é quase que uma mini startup para você poder, né, manifestar a ideia. Então, como eu já estava acostumado a esses pushes, essas vendas e tal, quando eu falei assim, cara, eu quero construir algo, né, empreender, né? Então, levei a mesma ideia de, então o que eu tenho que fazer? Faz isso primeiro, faz aquilo primeiro. E, por exemplo, a Pharmaleaf é uma ideia. A Pharmaleaf nasceu como uma empresa de cannabis medicinal. Né? Obviamente, por eu me machucar tanto, eu evitei muito tomar droga, que é, né, os remédios morfina, que são mais pesados e tal, porque realmente, assim, quando você tá com o osso pra fora, cara, dói pra caramba, tem um momento agudo, né, 3, 4 dias, assim, que aí é legal, né, você usar a medicina, né, se tiver cirurgia, essas coisas, tudo, né, tudo eu sou super a favor. Mas depois que você passou por esse processo, se você continuar tomando isso daí, não é porque você precisa, é porque você quer, ou porque você viciou.
né? Porque é difícil, né? Você vai tomar um remédio, uma droga, né, pesada assim para dor, né? Aí o que acontece? Isso não sustenta muito tempo. E aí eu comecei a perceber que não me fazia tão bem. Aí você fala, cara, não, peraí, né? Aí eu preferia a cannabis, porque a cannabis ela acalmava a dor e ela também no dia a dia, né? Na inflamação, né? Aí a inflamação, aí tira laticínio, que também é comida que inflama. Aí se eu começo a fazer todo um entorno, porra, agora que eu me machuquei, não vou sair ficar bebendo, embalada. É o contrário, né? Que às vezes as pessoas se machucam, porra, agora que eu tô machucado não vou andar, então beleza. Aí pá, aí demora mais ainda pra curar. Então, a parte da cura era outro empreendimento e outra estratégia. Porque na hora que eu me machuquei, outra coisa, eu não chorava o leite derramado, né? Porque assim que eu me machucava, eu já sabia, né? Eu sei, cara, quebrou, né? Aí eu não ficava, ai, mas e agora? Eu vou andar esquina. Eu falei assim, tá bom, quebrou. O que eu tenho que fazer o mais rápido possível pra curar isso daqui, né? Então eu já não perdia tempo em ficar, né, choramingando. Era meio que imediatamente solução, imediatamente o que eu vou fazer, pá, isso, porque às vezes tinha uma demo no final de semana seguinte, ou então eu tava competindo, me quebrei e continuo competindo, né, e aí você força o corpo, aí quando acaba tudo a mente desliga, né, porque é muito... Sim, né, a adrenalina segura, a vontade e tal, você empurra, mas... mas depois dá ruim. Exatamente, aí isso foi me colocando, então... a Pharmaleaf, né, nessa história de cannabis, e aí eu vi que também era uma área, né, levantei investidores, né, o Alex Atala, seu Theo Vanderloo, o Guga Ketzer da Suno, tem uma galera boa, assim, o Vinícius, e aí a gente, aí de repente o negócio não andou como esperado, cara, eu não vou pegar e deixar, né, a galera não investiu na empresa, investiu em mim. Né? Então eu também levo isso pro coração e falo, não, peraí, então eu tenho que fazer isso acontecer, não é assim, tá bom, não deu certo, né? Então insistindo, não, então vamos pivotar, né? Então se não tem como, né, a escala tá difícil da cannabis medicinal, a regulamentação aqui é assim, ali é assado e tal, aí eu peguei um parceiro que é o Dudu, do Gero, deu um Venture Studio em Brasília, a gente parou e ficamos 6 meses ali, pesquisa, não sei o quê, aí saiu a nova, né, Pharmaleaf. E a nova Pharmaleaf também, como as minhas skills de paraquedismo, piloto, não sei o que, todas as horas certas para juntar a ideia, blockchain, inteligência artificial, um monte de coisa, né, começa a aparecer. Aí eu falei, qual que é a minha dor, né, real? Pô, eu me machuco aqui, quebro o pé, um raio-x. Eu vou pra China competir, dá alguma coisa de ligamento, tomografia. Fui pro Japão. Então, essas coisas estão tudo... Pô, aí eu preciso da tomografia, que fala, cara, vai pegar daquele lugar ou daquele escritório ou aquele, porque tá tudo desfragmentado, né? Tá tudo fragmentado. Tá tudo solto, com cada necessidade pontual. Exatamente. Então a Pharmaleaf, eu trouxe como uma ideia de construir um perfil de informação centralizado, né? Então, todos os seus, seja exame de sangue, agora com, né, DNA, raio-x, MRI, né, tomografia, tudo, você centraliza num perfil, né? Então você sobe tudo ali, protegido, obviamente, né, ainda mais com a blockchain, ZK, anonimiza e tal, tipo, deixando bem amarrado ali, só que você sobe tudo ali, é uma infra uma carteira digital com tudo teu. Isso, e aí como é uma carteira blockchain, também se coloca dinheiro, né, e aí você usa esse dinheiro para, né, adicionar crédito e, enfim, comprar a assinatura do negócio e tal, e aí a gente usa as stablecoins, né, a ideia de usar stablecoin, tem o USDC, que é da Circle, né, dos Estados Unidos, e agora tá saindo uma aqui que é a BRLV, tem mais de 220 milhões já de lastro, né? Eles compram um título, né, brasileiro, e inclusive se você segura o BRLV, ele te entrega esse yield, né, para você. Então é melhor que você segurar no banco se você ter a BRLV. Então aí eu implementando essas tecnologias na plataforma, porque é mundial e tal, então agora que você tem todos esses dados centralizados, aí eu construí uma inteligência tarja verde. Então assim, a inteligência é um REG na medicina natural, né? Então ele faz uma análise em cima dos seus dados, né, gerais de medicina natural. Não diagnostica, mas te dá insights, fala assim, pô, sabia que, pô, se você tá com isso daqui, né, é bom, como é que dorme melhor? Então dá um monte de insight dentro da sua personalização. E aí, com isso, a gente consegue abraçar todo um mercado e você de fato entender, né, como que, né, pode funcionar. E aí a Pharmaleaf virou essa plataforma, né, a gente está há quase um mês aí de fazer teste assim, com umas farmácias de manipulação clínica, né, o pessoal da Vicoflora aqui no Brasil, e aí
sair para solucionar essa parte, né? Que eu montei uma coisa que eu preciso muito, mas eu sei que isso vai ajudar muito. E o legal disso é que não existe nenhum projeto, né, assim, e você de fato consegue rapidamente ter insights e consciência do seu corpo, do que está acontecendo, e com essa consciência você consegue melhorar a sua, né, qualidade de vida, e enfim, né? E aí isso gera um prontuário vivo, constantemente sendo atualizado, né? Então, assim, se você subir um exame de sangue, né? Tem alguns agentes de IA lá dentro que analisam de visão, que analisam MRI, o outro não sei o que, a gente junta tudo e joga no prontuário vivo, né? Então aí agora você tem atualizado, você pode exportar isso daí, tipo, completamente, né? Você foi num médico novo, você vai ficar 1 hora preenchendo o negócio, já tá ali super atualizado, né? Então essa é a PharmaLeaf, mas evoluiu, para ser isso a gente... Sim. Foi 7 anos, exatamente. Agora, você falou de se quebrar, cara, 48 ossos. Como é que você, ao longo do tempo, conseguiu dizer, cara, putz, quebrei, tá tudo bem, tá doendo pra caramba, faz parte da minha... e faz parte da minha... Pô, tá maluco, e faz parte da minha profissão isso. Porque é uma loucura, pô. Cara, antes de eu andar de skate, eu já... Vou lá, quebrei, caralho. Mas, ó, é assim... Eu torci um joelho até hoje na minha vida. Podia trazer minha mãe pra conversa, né? Mas, assim, antes de eu começar a andar de skate, eu acho que eu tive um gesso, com alguns meses. Alguma coisa que eu tentar pular de algum negócio e tal, não sei o que, já me quebrei, né? Então, eu já comecei cedo, né, nessa loucura. Aí, eu tive um aniversário de 6 anos, eu saí correndo, eu tava usando a máscara do Homem-Aranha. Aí a máscara desceu, eu não via mais nada e eu continuei correndo. Aí pá, na parede, assim, meu dente entrou. Ele não quebrou, né? Ele entrou pra mandíbula, assim. E aí o histórico meio que, né, foi indo Você já assim. era porra louca. Já era, né? Provavelmente quebrou o medo de quebrar alguma coisa. Falou, dá assim, pra consertar. Não, era assim, tá, eu tô me divertindo aqui, né? Então, mas assim, quando eu comecei a andar de skate, tá valendo, né? Tá valendo. Não, cara, eu tenho certeza. Ele falou assim, cara, dá pra consertar, não tem problema, relaxa. E chegou um ponto que, obviamente, eu comecei a andar de skate, aí, né, ficava me quebrando, mas o skate é assim, você começa a andar, você quebrou um osso, se você continuar andando, você não para mais. Ou você pega e fala assim, às vezes você tem uma outra prioridade, você gosta de tocar guitarra, bateria, sei lá, tipo, e aí você quebra o punho, aí você fala, putz, eu não posso tocar guitarra. A prioridade sua é a guitarra, então você para de andar de skate. Ou então você não tem esse, não, porque não tem essa de, vou andar de skate, não vou me machucar. Você vai se machucar. Vai se machucar. É tipo andar de moto, pô. Quando vai cair? Exatamente. Já vai andar de moto, vai cair. Então, assim, é isso. Vai passar num óleozinho ali e lá, E aí, quando rolou, aí eu falei assim, cara, beleza, né? Então, eu me quebrava, aí voltava, aí eu ficava assim, quanto tempo que eu vou ficar sem andar de skate? Tá? A primeira coisa na minha cabeça era assim, quando é que eu posso andar de novo? Não era... né, tipo, não quero andar porque isso é perigoso. E aí, aí sim minha mãe ficava preocupada. Então, aí, rapidamente, eu me liguei que, assim, quando acontecia algo comigo, eu ia sozinho pro hospital, resolvia, ia pra casa, minha mãe me via de gesso, não, tudo isso já tá resolvido. Aí ia pro quarto. Porque ela, meu filho, se eu falo antes, a preocupação, eu já ia, resolver, e falava, mãe, não se preocupa, já tá resolvido. Quebrei o braço aqui, sossegado. Mas era tipo meio, né? Se não. O filho do Nadão tá indo bem nessa rinha também. Quem? O meu filho. Um deles tá indo bem. Não. 4 anos quebrou o braço também, andando de motinho. Não, faz parte. Faz parte. Agora, qual que foi o osso mais extremo, assim, a queda mais extrema que, cara, foi o acidente mais extremo que você teve? Essa da cara deve ter sido. Não, essa foi, assim, de recuperação. Mas, assim, quebrar a costela é a pior coisa, porque, primeiro, que não tem muito o que fazer. Você vai, né, aí, vai dar risada, dói, vai respirar, dói. Não tem, você não sabe, não tem como, vou imobilizar. Não vai dar injeção. Você não pode fazer nada, né? Você tem que ficar, mas não tem o que você... E aí demora, é chato, respirar, doía e tal. Então, essa é ruim. Quantas vezes quebrou costela? Umas 2. Pouco até. Pouco. Né, diferente de luta, assim, que você toma tanto soco ali. Era mais assim, eu fui num corrimão, assim, saí, aí bati bem na quina, assim, do corrimão. Aí pegou. Mas esses tombos, assim, cara, tipo, o tombo da cara foi ruim, porque... Foi ruim e bom. Foi a melhor coisa que aconteceu, na verdade, pra mim. Porque eu sou asmático. Eu tenho o meu nariz, tipo, fiz cirurgia antes de carne esponjosa, difícil de respiração, assim. E aí eu lembro que, primeiro que eu caí durante a competição, aí eu quebrei, assim, tipo, acho que em 3 lugares aqui, o meu nariz estava aqui, e eu quebrei o rosto, que eu lembro que eu sentia, assim, meio que um buraco no olho.
E aí eu falei, cara, não, aí rolou a competição, eu não conseguia, eu lembro que eu subia a rampa, que eu não conseguia abrir o olho, né, mas eu falei assim, não, eu vou abrir quando eu precisar lá em cima, né, então eu peguei o Mitch, que tava competindo comigo, o moleque, eu falei assim, cara, me leva lá, era tipo uma criança competindo, ele me leva até o elevador lá que eu vou ficar de olho fechado, né. E aí eu fiquei de olho fechado, ele me levou até o elevador, entrei no elevador, fiquei assim, era tipo um velhinho cego, o moleque me levando, aí eu subi, aí quando era a minha vez assim, aí eu abri o olho assim, aí desci, bem difícil, mas foi uma situação de falar assim, não vou, porque era assim, sempre quando eu me machuco em competição, era quase como tá falando assim, não, colocando um obstáculo na frente, ai cara, quando rola isso, eu fico mais maluco ainda. Às vezes acho que se tá tudo certinho, já teve várias competições onde tava tudo certo e eu nem me dei tão bem, sei lá, tudo tranquilo, né? Mas é a superação. Quando acontece alguma coisa que é pra você não, aí... Tu vira potência. E eu acho que esses momentos que me deram mais, né? Primeiro aprendizado, mas a visibilidade e me dei muito bem. Mas esse, nem beleza, durante, né, fiz lá, competi e tal. E aí à noite, e o campeonato era, no X Games era em El Monte, era em Los Angeles ali pra dentro. E a Dreamland lá, onde eu moro lá, o rancho era em San Diego. Só que eu tinha tirado meu brevet de helicóptero e eu tinha feito um lease de um 22, né? De 2 lugares. E eu deixava em casa. Meu amigo, meu piloto, ele dividia comigo ali. E aí eu falei assim, eu ficava em casa. Eu falei, então pra competir no X Games, eu queria dormir em casa. Então eu pegava o helicóptero e ia lá, estacionava lá perto, andava, pegava o helicóptero e voltava. E só que nesse que eu me machuquei, eu falei, não, vou ficar aqui, vou pro hospital, né? Não vou voltar pra casa, tal. Meu pai e minha mãe estavam lá, tal. Aí fui pro hospital. E aí no dia seguinte, eu vou pra casa, que aí depois eu ia comentar o campeonato, algum outro campeonato que eu já não ia mais competir, eu ia comentar o Vert. Eu falei, deixa eu ir pra casa, aí eu volto amanhã, né? Aí eu peguei, acordei, né, tipo tal, peguei o helicóptero e fui. Só que assim, eu tinha quebrado o nariz, o rosto, no dia anterior. Então assim, o negócio tava... Só que aí eu peguei, e como eu acho que não fui muito alto, né, porque o helicóptero voa mais baixo, eu não senti tanto a pressão, né, porque aí já não é legal isso. Se tivesse assim, de subir mais, já ia ser ruim. Aí beleza, fui indo até em casa. Só que eu aterrissei em casa, eu dei, sei lá, tipo, fechei tudo, o helicóptero tal, saí andando. Aí não deu, sei lá, 10 passos, cara. Tipo, veio uma dor que parecia que tava entrando aqui de gelo, uma faca dentro da minha cara, assim, eu caí no chão imediatamente, fiquei desesperado de dor, não conseguia fazer mais nada, me incapacitou completamente. E aí ali eu fiquei assim, caramba, mas se isso acontece no voo, eu tô morto, tá ligado? Aí eu fiquei bem puto, assim, tipo, comigo, assim, falei, cara, eu podia ter ligado no amigo, ele vinha lá me pegar, a gente... Mas eu meio que tratei, era tão meio que natural, não, já quebrou e tal. Então ali meio que foi uma lição, assim, falei, não, peraí, presta um pouco atenção, porque, né, mas foi... E ali doeu pra caramba. Aí eu fiquei um mês sofrendo. Aí fui fazer a cirurgia no dia seguinte. O cara era um cirurgião plástico ali de Del Mar. Aí o cara, beleza, entrei na cirurgia. Aí quando eu tava saindo assim, aí ele falou, eu mexi ali, consertei tudo, só que quando eu, né, vi o seu septum, eu nunca tinha visto um septum tão desviado, né? Aí eu peguei e consertei, tá? Mas vai demorar... Já aproveitei. Aproveitei. Vai demorar um pouquinho mais pra você recuperar. Mas, né, tipo, aí eu, beleza, ótimo, né? Cara, deu um mês, assim, quando eu comecei a voltar e respirar de novo, cara, minha respiração, já tinha completamente melhor que antes. Então a melhor coisa que aconteceu foi quebrar a cara. É lógico que eu não ia fazer a cirurgia. Eu não ia fazer a cirurgia do nada, conserta aí, mas já quebrou, tá ligado? Já que... Aí vai. Não, nego, fala que essa cirurgia tu fez, né? Eu já fiz, já sabe. É foda. É ruim, é chato. É ruim, é ruim, chato. Mas assim, menos pior do que ficar com o nariz quebrado em 4 partes. Não, essa da cara que deve ter sido... E foi um pouco de lado também. Esse foi o pior? Ou teve alguma que você fala? Eu acho que esse assim foi o mais chato por ser, né? Mas o pior que foi melhor. Então é um pior que, na verdade... E teve qual o segundo pior? Assim, qualquer... Assim, sempre quando eu me machuco, eu rezo pra ser osso quebrado, né? Então assim, eu me machuquei. Sério? Porque ligamentos, cara, é horrível pra voltar, né? É bem mais difícil. Então, o osso... Você já rompeu já ligamento? Eu tenho... Meu corpo é hipermóvel. Eu tenho a sorte de ter uma hipermobilidade. Então, eu não cheguei a romper completamente, mas eu tive estiramento. Grau 2, 3, assim, joelho e tal. Mas eu acho que essa hipermobilidade me deixou, né, várias situações que poderiam ter sido pior, né? Mas quebrar pé, qualquer dor assim, né, de qualquer osso quebrado é ruim, que dói, mas é rápido, passa rapidinho já, né? E se bater um raio-x teu, vai ter vários pinos. Não, o pino mesmo eu tenho um só. Acho que quebrei umas 6 vezes aqui, e aí depois que pôs o pino ficou power. Não quebra mais. Virou Homem-Aranha. Pelo menos, né, não quebrou.
Mas eu sei que a fatura 49 tá vindo, tem essa, numa hora, né? Tá 48 ano passado, aí saiu da paridade, agora eu tenho 49 anos. 49 anos. Pra vir a próxima. Uma hora vem, quando vier, e o equilíbrio, eu falo, pô, tá... Como que é o nome daquele cara lá também do X Games, só que era de moto? É o Travis Pastrana. Pastrana. Travis Pastrana. Cara, você vê o raio-x dele, Sim. ele é assim, ó. Não, Cara, ele é um homem de ferro. Exatamente. Ele é um homem de ferro, tem tudo, Sim. cara. Assim, a bacia dele... Aquele cara quando toca toda de quente pra frio deve estar fudido. É o barômetro. Eu imagino que você conheceu ele. Sim, conheço. Não, assim, Esse o cara Matt é maluco. Hoffman e o Pastrana são pessoas, assim, que, né, são super inspirações. Não andam de skate, não precisa ser skatista pra inspirar, né? Tipo, o cara... Também o Matt é vários ossos quebrados. E o lance do Matt é que o pai dele é ortopedista. Ah, então tá. E aí eu lembro que, assim, foi o sonho do... Imagina, o pai, o filho, o malucão. Então, vários procedimentos, o pai dele, não. Ele mesmo resolvia, coisa que, de repente, não podia fazer e tal. E ele mesmo fazia, né? Então, assim, o bicho... Mas o Matt era assim, ele com o pé quebrado, ele andava. Assim, aí o pai dele botou ali uma madeira dentro do tênis, e aí não sei o quê, aí ele, não, se eu coloco o pé aqui, ele já funciona. Não, o Matt é lelé da cu. Aquele ali, mano. Mas você não é. Não, mas assim, é porque, cara, é porque eles... É BMX, cara. Eu tenho a mão, eu ponho a mão, eu quebro o punho, eu quebro a cara, foi uma vez. Mas esses caras, eles estão segurando, né? Cair, pá, então eles batem muito a lateral da cabeça. Então o cara apagou diversas vezes. Foi uma vez só. Então você fala com ele, é meio devagar. A gente tinha hoje ele é meio devagar, né? É, assim, porra, tomou porrada, tipo, é normal, assim, o cara só é mais, né, só que assim, a gente tinha um evento que o Hawk fez, que chamava Boom Boom Huck Jam, e a gente fez a turnê pelos Estados Unidos inteiro, nos estádios, né, então ele montava um Ralph, que tinha uma rampa dentro e tal, e um moto em volta, então a galera de moto pulava o Ralph, dava a volta, pulava o Ralph, e a gente fazia as montagens, era tudo meio que coreografado, era um showzão maneiro. Só que pra gente montar a nossa coreografia, cara, a gente passava ali um tempo e aí ficava, você faz isso, você vai ali, então a gente montando a nossa coreografia. E o Matt Hoffman sempre dava medo, porque a gente falava assim, vamos lá, tá todo mundo pronto, todo mundo pra ir, assim. Aí, beleza, Matt, aí ele... aí a gente, cara, aí ele falava, a gente já fudeu. Aí ele, não, beleza, Matt. Aí ele, não, beleza. Aí ele anotava na bicicleta, ele grudou um adesivo aqui, ó, com o nome das manobras que ele tinha que fazer, pra ele não esquecer, né? A gente, caramba, mano, a gente ficava nervoso com isso, aí descia lá, e aí, tipo, teve uma que ele meio que, tem um canyon aqui no meio, né? Aí ele tinha que pular assim, aí ele esqueceu, sei lá, do jeito que ele caiu, cara, ele deu um aérozão assim, ó, e aí caiu no meio da parada, assim, no chão, porque ele perdeu totalmente a rampa. Aí a gente, puta que pariu. Mas era uma coisa assim, que, cara, tipo, isso afeta, mano, não tem como não afetar. O cara fica pancado. Mas aqui o cara é incrível, mano. Até hoje, assim, é bizarro. Mesmo pancado, ele é incrível. Eu acho que o pancada faz ele ser mais incrível. Que sensacional, cara. Um pancada faz ele incrível, é corte. Cara, ontem a gente gravou com o Luigi Cani. Ah, sim. Que maluco também, né? Sim. Outro louco, né? Sim. Eu tenho alguns saltos com ele. A gente saltou num quadriciclo uma vez. Ele né, pilotando e eu atrás. Aí ele falou de um avião. O que foi que eu ia fazer? O que você fez no final de semana? Cara, eu pulei de quadriciclo num avião. Ele tava testando porque ele... Abriu a parte de trás, era um avião militar. A gente tava... isso mesmo. A gente tava fazendo um teste que ele ia fazer um salto dentro de um Mini Cooper. Então, dentro do carro, saindo da Skyvan. Aí tem o Joe Jennings, que é um um cara que filma assim, paraquedismo incrível e tal, e aí a gente tava fazendo umas imagens, acho que foi pro Caldeirão, foi pro Luciano na época, e aí eles, antes de lançar o carro, falaram assim, vamos lançar a moto lá, eu falei, deixa eu ir junto, tá? Eu fui na moto com ele, só que eu lembro que assim, a gente saiu, e meio que a moto ficou meio que um rodeio, né? A gente sai tomando umas porradas, aí de repente eu começo a sentir gasolina no meu rosto. Eu falei, caralho, os caras não esvaziaram o tanque, mano. Os caras não tiraram a gasolina do tanque, a gente tomou um molhão inteiro de gasolina. Aí eu saio o vídeo pra atenção, porra, Luigi, os caras, não esvaziou o tanque e tal. Aí a motinha assim, ó, né, o quadriciclo no chão, né? Vai direto pro chão, pá. Mas assim, e diversos outros, assim. Qual foi a coisa mais maluca que você acha que você fez, assim, igual o Grand Canyon? Não de projeto, mas você falou, cara, isso daqui foi doido. De projeto. Eu fiz um vídeo
lançando uma jaqueta para reserva. Na época era uma jaqueta reflexiva, né? Eu lembro. Eu lembro, Isso, pô, aí a eu gente lembro. lançou esse vídeo. E aí eu peguei esse Joe Jennings também, esse cara que filma o paraquedismo, e aí a gente queria fazer alguns saltos noturnos com ela, com ele botava uma LED no capacete, E ela brilhando. a head do lado, então é porque ela só brilha quando tem a luz, né? Uhum. Então aí a gente bolou um negócio lá, tá, vamos fazer um salto, eu faço isso, faço aquilo. A gente montou um storyboard, né? Ah, eu vou daqui pra cá, eu vou assim, aí eu vou fazer um voo e eu passo por cima da câmera. Então a gente montou todo um... Aí fizemos lá 5 saltos. Um amigo de helicóptero levou a gente, uns 5, 6 mil pés, só que tudo isso aí à noite. Então tinha que gravar à noite. Aí só que eu gravar à noite, só que pra aparecer, né, que era mais assim, pô, na jaqueta, lifestyle, fui sem capacete, sem altímetro, sem luz, porque ele tinha, né? Então era Pô, assim... mano, eu tô vendo essa parada, eu surfar pororoca de noite é muito de boa. Não, exatamente. É muito de boa. Não, essa é a disso verdade. daí você tá maluco. É muito de boa, eu sou mega responsável. E aí? Não, aí beleza, a gente bolou o plano, só que assim... Belo plano, hein? Não, Ele bolamos... tá com o altímetro. Na hora bolamos, que né? ele puxar, eu puxo depois. Bole o plano, né, e voe o plano, Nós né? chamamos isso de plano. Temos um Cara, eu vou plano ali, ó. soltar, quando eu tomei meu paraquedas à noite, tu pula o teu, puxa o teu. Na hora que eu parar de ver a luz, eu puxo também, porque a luz subiu. Temos um plano. É onde a gente pousa? Aonde der. Mas o bom é que essa galera é tão pro, né? Tipo assim, que é lógico que a gente confia completamente e fala assim, não, tá, então se você tem um altímetro, quando tiver, né, sei lá, 4 mil pés, a gente separa, então tá tudo bom dentro. Então se é hora de separar, você sabe, não eu, né? Eu beleza. sigo o seu lead. Exato, né? E o cara é alto nível. Então, beleza. Aí começou a voar tal. E aí pegamos todos os shots. Aí teve um shot que, assim, era pra voar bem em cima da câmera. E eu e ele meio que erramos. Então eu meio que fui pro lado, né? Um pouquinho pro lado. E aí... Então você vê o shot assim, não me pega muito. E aí era um shot, cara, tipo, que precisava de ter. Né? Ele falou, pegamos tudo, pegamos, olhamos assim. Cara, não pegou. Vamos mais uma vez? Não, vamos então. Agora a gente fazer direito e tal. Tipo, era o último shot, né? Eu falei, então vamos. Aí... Subimos, pô, na hora do salto saí assim, aí eu vi, pô, direitinho, deu certo, eu, beleza, pegamos shot e tal, saí. Aí na hora que eu abri o paraquedas assim, o paraquedas, aí começou, blá, blá, só que eu não tava vendo nada, eu não conseguia nem ver o que tava acontecendo com o paraquedas pra lidar com a emergência. E eu comecei a girar, porra, desgovernadamente, no escuro, sem ver nada. Tipo, com o meu paraquedas já deu pane. Sem saber a altura que você tava. Eu sabia que a gente ia acabar de vir, então a gente saiu a 5 ou 4 mil pés, então a história toda começou a desenrolar, eu sabia que eu no mínimo tava a 3.500, né? Se fosse de dia, eu olharia o altímetro, resolveria um pouco mais a situação, porque às vezes não sei como é que tá, o que tá acontecendo, e aí beleza, né? Mas como eu não tô vendo nada, eu não vou ficar gastando tempo numa coisa que eu não tô vendo, então eu rapidamente já tchau, né? Aí tirei, ejetei o paraquedas e fui pro reserva. Aí beleza, peguei assim, tô de baixo, assim, reserva, só que assim, breu, mano, a mesma coisa que você tá olhando aqui, ó, nada, assim, ó, e eu voando paraquedas e nada, tipo, era em Paris, assim, que é no deserto, e aí a gente tinha assim, era igual ele subindo o elevador com o molequinho guiando, só que você é um moleque. É isso aí. Aí a caminhonete, assim, ó, eu vi a caminhonete com a luz que tinha que aterrissar, né, muito longe. Quando eu procurei, assim, aí eu vi a luzinha ali bem... Aí eu, tá ali. Aí pum, aí você põe, quando você pega, né, o paraquedas puxa atrás, você ganha um pouco mais de eu faço glide, isso né? no GTA. Eu faço isso. Mas com o cheat code, você chega lá, meu. Pressiona Isso aí você vai mais longe. pra baixo aqui. Mas não funciona? E o cara vai longe pra porra. Então, pô. Eu até tô aprendendo agora. Eu tô aprendendo agora a dar um mergulho pra ele levantar. É isso aí. Você tá ligado, né? Cara, eu saio do teleférico e vou até o exército, quase. Daí eu fiz isso. Tipo, né, XA e, pô, aí fui. Aperta, vai puxar aqui, ó. Né? Mas aí eu cheguei. Só pra ele entender que eu tô entendendo. Pô, tem que, né? Pra assimilar, né? Ele precisa saber, tô entendendo. Tá ouvindo. Eu tô ligado que ele fez, eu entendi. Mas aí, beleza, eu olhei ali a luzinha, cheguei, aterrisei. Aí o Joe vem, nossa, que legal, todo mundo vem, cara. E eu assim, ó, Joe, você não tá entendendo. Aí ele viu meu paraquedas, cara, reserva, você teve pane? Eu, puta, tive. Só que assim, super calmo o tempo inteiro, né? Resolvi a situação, aterrisei. Aí deu tipo 10 minutos assim, ó, bateu uma tremedeira, bateu uma adrenalina animal, porque, pô,
Durante emergências, eu aprendi também de ver emergência de avião, helicóptero, não sei o quê. Só que durante emergência eu sou bem calmo, né? A mega rampa, acho que essa traz a calma ali na hora. Mas depois, geralmente, eu sinto. Aí foi que Já passou com o helicóptero? Já. Autorrotação também. Mas, assim... Tá levando uma vida tranquila, né? Cara, mas é que você vai preparado também, né? E o cara que era o piloto que eu fico de Liz, ele é piloto de segurança da Robinson, né? FAA, o cara fudido. Então sempre quando eu voava com ele tá sempre... joga uma pane, você não sabe o que tá acontecendo. Aí ele não deixa você só voar, vamos até ali, né? Ele começa a fazer umas coisinhas que você não tá vendo, aí o helicóptero começa a responder de um jeito, e aí você tem que, né, lidar. Ele tá ali, mas ele faz isso sempre... Né, autorrotação à noite, né? Todo mundo tem autorrotação até o chão escorregando à noite na rua. Grande amigo, esse cara é um grande amigo. Não, o cara é nota 1000, mano. Nota 1000, assim. E ele que, na verdade, na minha... Autorrotação à noite até o chão, vamos lá. Vamos, né? Eu vou, pô. Mas eu meti essa no GTA também, é mais boa. É mais tranquilo. À noite, assim, né? Sabe o que eu tô treinando agora no GTA? Decolar pra trás, assim, e virar... Maneiro também. Porra, divertido demais. Mas esse match, quando eu tenho... numa videoparte que eu tenho, que chama Bob Burnquist Dreamland, que foi com a Oakley. Então tem muita manobra de mega rampa e tal, e aí tem a manobra, as coisas que eu tava fazendo de helicóptero, né, saltando no corrimão, pulando, pegando, fazendo um monte de coisa com helicóptero. E aí eu falei, cara, por que você não consegue fazer, né, a manobra também na mega rampa? Só que aí ele foi com 22, e aí, pô, a galera dá 720, né, pulando gap, né, fazer as coisas, corrimão e tal. Aí a gente começou a bolar, né, um storyboardzinho, aí ele ia lá, media tudo, né, o bicho é bem, né, calculista, tá, mediu, o helicóptero, o rabo não vai bater aqui, tá. Aí ele, né, se for via videoparte, ele decola assim, bem perto da rampa, levanta, dá uns 720, né, de helicóptero, plum, 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 aí volta, pousa. Passa bem pertinho da rampa, levanta, aí vai no corrimão, irado, grande assim, a gente fez um esquema, cara, as imagens são incríveis. Irado. Ele fez isso de helicóptero? De helicóptero, lá em casa, tá na videoparte assim, que, porra. Essa daí já tem que, já coloca o link aqui pra galera. Não, põe que vale. Caralho, que meteu um corrimão de helicóptero. Meteu. Que loucura, cara. Mas essa foi assim, essa foi. Quer, né? A mãe dele nem liga mais pra isso. Não, primeiro que o Grand Canyon eu não falei com ela. Foi depois, né? Mãe, fiz esse negócio aqui. Olha o vídeo aí. Mega rampa também, alguns tomos. Esse que eu quebrei o nariz, minha mãe tava. Que era raro, vocês não ia, não sei o quê. Aí nesse, ela foi. E aí eu lembro que eu bati o rosto assim, né? Que eu caí assim, aí eu já senti sangue assim, eu olho assim, muito sangue caindo. Aí eu viro e começo a andar assim, aí minha mãe ali, cara, minha mãe tá ali. Aí eu virei e me escondi. Aí me levaram lá pro quartinho, pá, né, me consertaram lá. Mas, obviamente, né, minha mãe ela ficava nervosa pra caramba. Esse do Jake Brown também, que ele quase morreu e eu fui logo na sequência, minha mãe tava. Ela não tava sempre, mas quando ela escolhia, era os piores. Né? Então eu ia falar pra 49 anos, a mãe vai, ele fala agora. Não, é agora, exatamente. Meu Deus. Fratura 49, chegando. E hoje você tá com quantos patrocinadores? Como é que... Cara, hoje, assim, eu tenho... O Banco do Brasil, ele apoia... Então, eu tenho institutos que a gente cuida. Então, o Banco do Brasil apoia alguns programas sociais e a minha imagem, né, também. Então, eu continuo ali, acho que ele é o meu maior. Aí, as outras marcas são mais, assim, apoios, assim, skate, flip... Né, eixo independente, não são marcas que vai falar assim, toma um salário mensual, mais material, né, skate, posicionamento. Que é mais para tu ter essa liberdade também. Exatamente, exatamente. E assim, alguns foram encerrando e eu não fui buscando, né. Eu falei assim, não, já funciona aqui bastante, deixa eu focar aqui na Farmalife, que é empreendimento, eu não vou ficar com tanta... E hoje como é que tá o ecossistema de negócio? Cara, olha, não, assim, de uma maneira geral, o skate, ele cresceu, obviamente, mas só a elite realmente consegue viver, assim, e mesmo assim é difícil, né, você viver do skate. Então, a maioria, você pode falar, nossa, o skate tá enorme, mas o mercado de skate, ele não tá tão bom, assim, aquecidamente, né, tipo assim, os shapes, não, depois do tarifácio e depois da pandemia, chacoalhou muito o supply, assim, então a galera tá meio que tá uma dificuldade, assim, grande, mas os grandes eventos acontecem, a Olimpíada tá aí, então as grandes marcas têm quem, né, consegue interagir, então no meu ecossistema, assim, de empreendimento, Farmalife toma mais a minha atenção, né, como eu sou fundador e tal. O ativo com o Banco do Brasil
é legal que tem vários eventos no Brasil inteiro, então vou. E eles me chamam muito para falar de blockchain, não é só skate, né? Então se eles vão falar de aí... Você virou um produto, um asset de empreendedor, esporte e legado, né? Que, cara, isso, e isso aí pra minha geração, você é um ídolo, porra. A nossa geração é um ídolo. Ídolo demais. Parada bizarra. Pô, real. Não, é real. Demais. É bizarro. Bizarro. Nossa, quantas vezes nós, cara, adorava X Games, pô. Não, tem que levar ele no clube, pô. Tem que levar no... Imagina, galera, 500 negros da nossa cidade. Nego vai pirar, cara. Você não vai sair de tanta foto meter a agora. meter os membros. E a Dreamland, é hoje, pra galera ir lá, como é que funciona? Como é que nasceu essa ideia, né? O quê? Porque eu lembro que quando tu fez essa parada lá na tua casa lá, foi parada muito... Era de outro planeta. É Eu porque lembro de ver na assim... Globo, eu acho. Pô, Isso. Sim, teve várias. A Dreamland, isso foi em 98, mais ou menos, né? 99, né? Saiu o jogo do Hulk, eu tava, né, competindo, ganhando os eventos e os patrocínios fechando e tal. E aí eu lembro que, assim, na época era, poxa, fazer um investimento e comprar um terreno, ao invés de, né, fazer dinheiro, era uma forma de falar assim, não, deixa eu comprar e de repente montar uma rampa. Era um sonho de sempre ter uma rampa em casa, né? Tipo, sempre foi, né, um sonho. E aí quando eu achei esse lugar e montei a rampa, também o meu skate mudou, porque agora eu tenho uma rampa em casa. Você treina pra caramba. Tô sempre andando de skate, então lógico que você vai melhorar. Então aí vai entregar conteúdo pro patrocinador. Aí conteúdo, videoparts, tem várias videoparts, The Fun e tal, tudo por causa da minha, né, da rampa em casa. E aí depois veio a mega rampa, eu falei, cara, tipo, será que eu consigo? Aí o terreno do lado ficou disponível, aí troquei ideia com o Anyway, a gente foi lá, e aí eu peguei o terreno e construí a mega rampa. Isso também me deu mais uma fase longevidade. Então a própria Dreamland, ela foi evoluindo, mas também me dando mais oportunidade. Né? Mas hoje é o quintal de casa ou hoje vai a galera lá pagar pra andar? Tá? Não, pagar não, assim, vai pra andar, né, então filmar, né, mas ele é meu quintal, então não tem tanto acesso assim, mais as pessoas próximas né, e também é a mega, alguém pode se machucar, e nos Estados Unidos existe processo, e processou, você perde, não sei, é diferente, né, então, e tiveram alguns tombos assim, que eu já, meu Deus, aí fudeu, agora ferrou, né, cara. Mas você não fez o cara assinar o liability dele lá? Cara, assina, cara, mas você fura esses liability dependendo, né? Porque, por exemplo, se tem um liability, aí o seguro paga. O seguro vai resolver. Só que aí depois o seguro vai atrás do dinheiro dele. Então ele vai lá assim, aí vai... como é que foi aí? Quais são as normas? O que você tem aí de segurança? Aí começa... Então não adianta. Até um cachorro mordeu um cachorro que eu tinha antigo mordeu o cara do FedEx, o cara do UPS, e aí depois mordeu uma amiga da minha ex lá. E aí a mulher processou lá e sei lá, ganhou uns $100 mil, né, sei lá, do seguro. Mas assim, porque tava em casa, tá? Então se você tiver no rancho lá e uma cascavel te pegar, você tá na minha casa, você pode acionar, você tem, então é difícil de você sair. Então tem essa, né, tem que tomar esse cuidado. E porra, eu tenho uma mega rampa, né? Ou seja, difícil de pegar seguro de saúde, seguro de vida. Aí o seguro da casa é bom que na Califórnia não te... você pode ter rampa de skate e o seguro da casa, né, aceita, porque senão eles nem te asseguram. Tem estado da mega rampa também, né? Mas eu também, né, eu falei que era uma greenhouse que eu andava no teto, né, pra poder dar uma... Eu tenho a pequena rampa aqui, coisa pequena mesmo, normal, bem iniciante, 150 metros. Mas não liga não. Nem ver como que eu sou. Não precisa saber meu nome. Aí pro outro tu fala tem assim... Tem vídeo na internet? Tem não. Não tem nada. Tem nada. Nem é lá aquele vídeo. É outra casa, é outro Bob. Lugar. Não sou eu. Aquele lá do Travis Pastrana. Amigo meu também. Mas é outro Bob, é outro Bob. Aprender que hoje, né, o cara nega. Mas é isso. Mas a Dreamland, ela me deu, né, uma vida de continuação. Então até hoje eu consigo gravar, filmar, né, se eu quiser montar um outro obstáculo, fazer uma outra coisa, aquilo realmente é um dos empreendimentos, né, que eu tenho. E aí o outro é a Burn Kit, que é uma marca de skate, que também provavelmente eu vou acabar pivotando, eu tô olhando para algumas, né, situações diferentes, porque, cara, para mim, assim, se a marca não dá certo, ela não morre, ela transforma. Eu não vou jogar uma oportunidade fora,
né? Porque, não era isso. Era a mesma coisa manobra. Se eu vou tentar uma manobra e meu corpo tá aceitando um outro tipo de manobra, eu não fico insistindo naquela, eu deixo fluir para aquela outra, e aí eu, beleza, então essa daqui, e aí depois eu volto para aquela, porque senão você fica travado, né? Às vezes você fica aquela visão assim, aí você perde a flexibilidade, exatamente. Aí eu levo muito para isso. Por isso que a Pharmaleaf hoje, ela evoluiu completamente, né? O Auburn Kit tem a possibilidade de evoluir, né? E assim, eu acho que o empreendimento maior, que acaba que é meio que um CLTzinho que eu tô, que é o do X Games. Né, o X Games me trouxe para ser General Manager do X Games Clube São Paulo. Né, então, o que é isso? O X Games Clube São Paulo é um dos times, que o X Games virou uma liga agora. Né, acho que eles existiram de várias maneiras. Ele antes era visto como as Olimpíadas do esporte, né? Então, isso, eu lembro disso. Por muito tempo, né? Só que aí o skate foi pra Olimpíada, né? Exatamente. Como é que foi esse movimento pro mercado? Cara, eu acho que assim... Nada? Não, eu acho que tem um crescimento, uma possibilidade de construção de pistas públicas, né? Um argumento de que constrói mais pistas, nem dinheiros que acabam se recebendo por ser um esporte olímpico, você tem, né, recursos incentivos, recursos lá do COB e tal. Que aquela Larissa Leal, ela voa em a Raíssa, né? Sim. Raíssa. Não, a Raíssa é... Porra, é Louis Vuitton, é bizarro. Exatamente. Tá em outro nível, mas justamente pela expansão, Olimpíada, tamanho e tal. Mas eu não acho que é necessariamente a nossa, né, salvação, até porque não tem nada a ver, né, é uma coisa completamente fora da nossa cultura. Não. Eu vejo mais como um outdoor, um trabalho a ser, né, fala assim, vamos lá. Uma ativação de marketing, uma campanha do skate. Só que o que acontece, né, ele puxa o vácuo da narrativa sempre para a Olimpíada. Então acabou um ciclo, e o próximo ciclo? Isso aqui é uma chatice, não quero nem saber de Olimpíada. Não tem um monte de outras coisas aqui, mas toda hora fica por ter tomado a gravidade alta. Exatamente. Então, por um lado é bom, por outro, né, ele tira um pouco da cultura, assim, né, do skate. Então, assim, traz grandes marcas, é só saber administrar, né, o jogo diferente. Mas e o X Games Club? Aí o X Games, eles viraram a liga porque eles entenderam também que antes eles eram o único evento do pedaço. Então, todo mundo estava dando atenção, competindo e tal, então tinha uma narrativa. Com a Olimpíada e outros eventos qualificatórios para a Olimpíada, o skate, você vai competir, cara, você não consegue, né, o seu corpo tem uma certa finitude, né, de que você aguenta. Então você tem esse final de semana um evento, próximo final de semana outro evento, depois outro evento, ou então dobro, você já começa ainda mais um nível de competição que você tem que se empurrar, então, com recuperação e tal. Então acabou que a galera tava focando, não, eu vou aqui, não vou dar atenção aqui, e aí começou a cair um pouco, acho que, a e aí eles venderam. Então a ESPN, não, a Disney, acho que vendeu para um grupo. Era da Disney? Uhum. E aí vendeu a maior, né, parte, esse grupo novo comprou, acho que chama MSP, né, os investidores de esportes. O cara era dono de alguns times de beisebol, né, o investidor tal. Ele falou, não, fizeram uma proposta de transformar numa liga, né, acho que olharam todas as tendências, liga, falaram assim, vamos construir isso. Aí eles vieram com essa ideia e chegaram em mim falando assim, olha, esse ano a gente vai fazer o X Games League, né, vamos ter 4 times, né, X Games Club Nova York, X Games Club Tóquio, X Games Club Los Angeles e São Paulo. Legal. E aí São Paulo a gente quer que você seja o General Manager, né? Aí cara, inicialmente eu fiquei, cara, acho que não, hein? Não sei, porque não tem muito a ver, o que é? Aí eu comecei a querer saber mais, né? Não, porque o que acontece, às vezes as pessoas vêm de fora e jogam eu acho que vocês são isso aqui. O próprio Extreme Games, na época, que era Extreme Games, virou X Games, o primeiro foi horrível. O primeiro não tinha nada a ver com a gente. Joga uns neon lá, parecia um circo, fala assim, anda aí. Mas o que acontece? Veio esse clash de mundos e aí foi se ajustando, né? E a gente fez, tanto eu quanto o Raul, que fizemos parte do conselho do X Games por um tempo, tirou o nome, virou e foram ajustando. Mas quando vieram com essa história de liga, primeiro eu agradeci o interesse e tal, mas deixa eu pensar. E eu tive umas ligações com eles que, quando eles me falavam uma coisa, eu falava, cara, isso não tem nada a ver, hein? Não faz isso. Aí eles, aí na próxima ligação, olha, a gente acha também, então aí ajustou. Aí numa outra, eles foram falando, e aí tudo que eu falava e dava um toque assim, eles ajustavam. Então foi legal. Os caras foram abertos. Então foi legal. Os caras estão ouvindo. legal. Vou então, participar da construção. Se você tá ouvindo, aí eu entro porque eu sei que a gente vai continuar construindo. Legal. Né? Então aí beleza, aí eu aceitei, né? Então, enfim. Agora, o que eles criaram foram 4 IPs diferentes. Então tem o IP da X Games League, mas tem os clubes. Então tem o Clube Nova York, que inclusive foi comprado por um grupo de investidor de esporte. Aí tem o Clube Los Angeles, que estão procurando um investidor, Clube Tóquio e São Paulo. Então eu estou encarregado ou de trazer comprador para o time,
patrocínio, tivemos um draft, né? Então eu escolhi a equipe. Então como é que funciona? Nada muda. É só skate? Skate, BMX, mulher, homem. Então tem 5 mulheres, 5 homens no time. Então também é acho que dos únicos times que tem, né? Mistura de homem e mulher. E BMX. Então tem 3 BMX e 7 skatistas. Mais equilíbrio de 5 mulheres e 5 homens. Mas o que acontece? Nada muda. Você vai lá, vai competir o X Games, como você sempre competiu, individual, tal, os resultados. Mas aí os resultados dão pontuação para quem faz parte do time. Então, no meu time, eu consegui escolher o Gui Curry, Sky Brown, Ryan Williams, do Nitro Circus, é o cara do BMX malucão, gente finíssima, o Luigi Cini, Gabriel Mazeto. Não precisa ser só brasileiro. Não, eu também fiz. Eu falei, não vai ser só Brasil, pode. Aí, porque eles estavam querendo criar uma. Porque, cara, esse negócio de país contra país, primeiro que na Olimpíada tem, nem é isso. Né? Meus skates favoritos às vezes não são brasileiros. Lógico que eu tenho, mas não é por país que a gente escolhe alguém. É por o que você faz, como é que você é, a sua inspiração. Então, isso pra gente, o skate, então não adianta você querer colocar algo que não existe. Eu acho que isso que a Olimpíadas força. Apesar de ser legal, porque... É que não é um time de futebol, né? O time de futebol, você vai ter o americano, você vai ter o francês, exatamente. você vai ter... Aí eu falei exatamente, posso montar o time melhor que me representa, né? Que eu sinto que é que você é o técnico do negócio. Exatamente, né? E aí, beleza, eu consegui montar esse time, um draft e tal, e foi bem legal, e é uma coisa nova pro meio. E aí agora a gente tem esse time formado, então eu tenho que administrar eles, aí a gente tá montando o design, né, das jerseys, né, e tal, então tem todo... E quando vão rolar as provas? Agora, dia 27, tem Sacramento, 27 de junho. Vai ser transmitido em algum lugar? Vai, acho que é normal lá nos Estados Unidos, ABC, ESPN, essas coisas. Aí a gente tem você tem fechado com a Kik.com, né? E tem... Aí vamos tentar, né, buscando alguns media partners no Brasil. Então eu tô nesse processo, né? Né, quem que vai poder fazer? E lógico que com o time no nome São Paulo, é óbvio que vem a pergunta e fala assim, quando que o X Games vai ser em São Paulo? Né? Então eu tenho lutado isso com ele, falei assim, sabe que tem que fazer uma etapa em São Paulo agora, né? Então aí a gente começa a trabalhar para ver se de repente 2027 ou 2028 é viável, não é? Legal. Tal. Então aí também, né, procurando já parceiros, né, no time. Então é o meu, né, dia a dia assim agora, e que acaba que eu também represento, né? Então não deixa de ser um novo patrocínio, vamos dizer. Legal. Né, para montar. Cara, esse foi um negócio que eu nunca tinha entendido, né? Que o X Games meio que ele aconteceu durante muito tempo, depois ele deu uma sumida, teve até X Games no sul, aqui do Brasil e tal, mas eu acho que era mais regional, e daí eu vi que o Nitro Circus tomou uma proporção, né, muito grande também. Eu nem sei como que tá hoje isso, se existe ou não, que eles mudaram bastante, né? Principalmente pra parte de motocross, né, que eles pegaram. Acho que skate não tem muito no... Não, existe sim. Eu até fiz, tava no Nitro agora no Allianz Parque, que a gente fez em São Paulo. Foi, faz pouco tempo, exatamente, né? Não, existe, acho que é um modelo. Por que acontece? O modelo... O cara fez G4, o cara que tá representando fez, aqui no... ele chamou, eu não consegui, que eu tava viajando, cara. Fiquei muito triste. Então, mas o que é legal, assim, o X Games, ele construiu uma ponte à competição na TV, né, exposição aberta e tal, então a gente foi, né, e construiu esse mundo. Mas aí vem a Olimpíada, vem um monte de coisa, então aí vai aquela energia pra lá, então se você continuar na mesma pegada, aí vai ser um ou outro. É competição, né? Exatamente. Então aí começou a puxar mais pra cultura, porque depois que apareceu na Olimpíada, cara, acho que o tipo de competição que você quer ver, né, sei lá, pelo menos eu, assim, cara, já vi isso daí. Agora deixa eu ver uma coisa mais cultural, uma forma mais que a gente... Então, existe um vácuo, uma lacuna que eu comecei a preencher. Então, eu comecei a fazer esses eventos culturais, que não tinha nada a ver com a Olimpíada, né, para poder trazer mais do nosso mundo, já que esse mundo tá rolando. Já tá andando, já tá no final do dia é uma verdadeira produção de conteúdo, né? O que estão fazendo com a Fórmula 1, o que estão fazendo com a... É pensar completamente diferente, é pensar no público, do público você usa os atletas para poder criar o conteúdo, a dinâmica, para atender o mercado de patrocinador para fazer sentido. Porque é isso, no final do dia. A Fórmula 1, a MotoGP, a mudança de MotoGP, que atraiu, uma porrada de cidade nova, porque, mudou para 3 corridas, para uma sprint, para uma parada, e o piloto tem o mesmo playbook ali dos outros pilotos, papapá. Aí já, estão crescendo os caras na rede social, os caras já estão, não tem como tu ver um cara andando de MotoGP e não achar aquilo ali uma loucura, tá ligado? É impossível. Eu comecei a sentir interesse por ficar vendo o corte antigo do Rossi contra o Mark. Sim. Aí você fica vendo aquela porra no TikTok ali, que é corte,
Aí você fala, mano, que loucura, que parada, que não sei o que lá. Aí você vai querer acompanhar. Aí e o ver cara lá. pega os melhores tombos e viraliza. Sim. Aí- Sim. Que no fim do dia foi um pouco do que, né, o skate nessa transformação, nessa mudança, principalmente com X Games, virou, porque você não tinha internet. A internet na época de escada e o que você consumia, né, não existia o YouTube e tal. Então o lugar para você consumir era a TV. Uhum. Pô, eu lembro, cara. Não, a TV era o canal. A TV era o Né, canal. Hoje Eu sou um canal. É. A Raíssa é um canal. é isso Né? aí. Então, o que eles juntam é como é que a gente... Acaba que o draft, eu acabei de juntar 10 canais. É isso. Né? E agora, pô, a Sky Brown tem, sei lá, quase 5 milhões de seguidores. Ela do time, acho que é a que mais tem. Então, eu escolhi ela por ela, pelo skate dela, pelo que ela faz. Mas os outros GMs, ou como é que a galera escolhe, talvez os caras estavam olhando a métrica de como que eu vou vender o time, né? Quais os tantos seguidores e alcance que o time que eu escolher vai ter, né? Então, eu já escolhi de outra maneira. Eu escolhi pelo skate, pela vibe, pelo seu espírito. Aí, se você tem seguidor, beleza. Né? Não era o meu... Né? Sim. Apesar de saber que isso fazia diferença, eu não quis colocar isso porque também isso fica fora da minha... Não é o dinheiro, não é o seguidor, é o espírito, a inspiração. Foi o que eu falei. O resultado ele vai aterrissar onde ele aterrissar. Né? A primeira reunião que eu tive com a galera, eu falei assim, a estratégia é... Não tem estratégia. Os caras começaram a rir. Eu falei, cara, vocês já fazem o que vocês fazem. Vocês vão curtindo. O que eu vou falar pra você, né, pra fazer a mais? Porque agora é um time. Não tem zero estratégia. Vai lá e faz o que você faz. A minha intenção é, vai inspirar, né? Que é o que o Ryan Williams já faz, que é o que a Sky Brown já faz, o Gui já faz. Se você ateizar uma inspiração, já tá meio mais que, né, é feito o trabalho, né? Lógico que, aí ganhamos, beleza. Forma que ganhar também faz a diferença, né? Escolhi pessoas que não têm um nome tão famoso. Tanto é que no draft nem foi tão difícil. Né? O Luigi Cini estava disponível. Eu falo, cara, esse Luigi Cini acabou de ganhar o STU Divert lá no Sul, né? Alto nível, a galera competindo, e ele, né, foi lá e ficou em primeiro lugar. Só que a galera não é no nome que tá no radar. Sim. Né? Então, por eu conhecer e entender, eu peguei alguns nomes que não estavam no radar. Né? E aí a gente pode colocar uma maneira diferente. Mas o legal disso é que agora, com todos esses times, eu acho que as oportunidades, lógico que ano que vem, provavelmente, eles vão adicionar mais times. alguns times. Ah. Porque vão ver que com um monte de free agent que não foi escolhido, né, que vai ficar de fora. Porque se você for escolhido, você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar hotel, viagem e tal. Né, exposição, e aí você tá dentro desse grupo representando, né, um time. Se você não for escolhido, você pode ganhar o evento sendo um free agent e não fazer parte, mas isso prova que, pô, se o investimento deu certo, vamos investir em mais tantos times. Legal. Eu achei legal deles terem escolhido nomes de cidade ou, né, lugares, ao invés de inventar um nome novo, né? Sei lá, você vai... Palmeiras. Exatamente. Lakers, né? Lakers já tá estabelecido, tá? Mas tiveram que fazer Chicago todo o Bulls. marketing, empurrar. Se você põe o nome de uma cidade, né? Tipo, você, né, trava geograficamente, a galera já entende. Mas, né, no nosso caso, não é nem cidade, estado, cidade. E como é o único clube Brasil, para mim é Brasil. Então eu represento o Brasil, o estado. Então E a cidade de não São é Paulo. só urbano. Porra, é floresta, né? Eu ver São Paulo, floresta. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, mano, tem toda uma identidade. Então a gente consegue ter uma liberdade maior de Legal. construir. Então acho que vai acontecer que cada time vai virar uma marca, porque né? E aí eu tô vendo muito como uma marca, né? Então as camisas, o jeito que eu tô desenhando as roupas, o jeito que eu tô desenhando a identidade visual, o jeito que eu tô fazendo de um jeito que eu vou querer usar. Porque eu falei pra eles, se eu olho o negócio tá feio, eu não vou usar. Exato, mas você tem que representar o time. Bro, se não tiver a ver comigo, eu não vou usar, né? Então eu deixei bem claro, porque é para entender que a gente está trazendo, tem todo um... Pô, todos os outros times, É igual a atividades... roupa, a roupa do Olimpíadas. Não, mas Quem quer usar exatamente, aquela roupa horrível. do Olimpíadas? Exatamente. Eles seguem, né, a tendência do skate, o skate, surf, segue tendência de moda, né? Sim. Muitos sempre tem essa... Aí você vai, a gente é toda essa tendência, aí você pega, né, outros exemplos, como futebol, tal, não sei o que, e quer trazer isso para esse mundo e forçar a barra, né? Não, Eu falo, não a gente cola. dá para trazer algumas ideias, mas pensa que você tem uma liberdade criativa muito maior do que um engessamento. Né? A NBA até tem uma pegada assim que o design dos uniformes, às vezes tem uma fonte diferente, o número tá em outro lugar, não é tão Quadrado. padrãozão Não. assim. Aí eu comecei a passar mais essa visão assim, porque, cara, eu quero que as pessoas vão lá no evento e aí olhe o meu merch, né? Olha o que tem para usar e fala assim, cara, muito mais legal que os outros times, a minha competição é essa, né? Aí os caras pegar, pô, eu vou comprar essa camisa essa. aqui, bem mais legal. E aí o cara vira torcedor do Clube São Paulo porque o meu merch é mais legal.
na minha identidade é mais legal. Aí depois o cara começa a acompanhar e vê os skatistas, vê a forma que os caras são, aí os caras do BMX e tal, e começa, né? Aí depois de um primeiro ano você tem como, né, estabelecer. Agora a gente tá fazendo do zero, tentando montar, convencer e tal. Então tá muito legal porque é um início, a gente tá conseguindo, né, moldar, direcionar. Irado. Então tá bem interessante. Irado. Animal. Cara, que maneiro. Eu tenho agora um desafio, uma big rampa pra você aqui, chamado bate-bola. Bora. Bate skate? Bate-skate. Competição ou a pista que deu mais medo? Pista, com certeza. O que mais importa, coragem ou planejamento? Ixi. Isso é foda. Ó, coragem sem planejamento é burrice, né? Porque também, se você não entender o que você tá, onde você tá se metendo, mas depois que você planejou, se você ficar muito pragmático, você não faz. Então, você tem os momentos, né? Toma esse corte, tá, Ronaldão? Toma esse conteúdo pra você, time de São Paulo. Toma esse conteúdo pra você. Caralho. Tá? Isso aí já solta no stories aí, ô Flavinho Férez. Olha o corte, olha o corte. Porrada, esse foda, daí tá? valeu o episódio, só esse. Maior dor que já sentiu. Cara, quando minha mãe tirou meu skate e eu não podia andar porque eu fiz alguma merda. Atleta ou empresário? Ah, cara, atleta eu não sou, nunca fui, né? Eu nem me vejo como, eu vejo mais como artista. Então, já que só tem essa escolha, empresário. Não, animal. Artista? É. Artista. Que irado, cara, que irado. Porra. Algo que não se arrepende. Ah, é tudo, pô. Lição, né? Uma coisa que o skate ensina que nenhuma escola de negócios ensina. Tomou um não é o fim do mundo. Né? Então, caiu, levanta. É bem clichê, mas é tanto a realidade, cara. É o dia a dia do skate. É. Né? Caiu, levantou e tentou de novo. É o empreender, mastigar vidro, né? Que fala. Então, é meio isso, né? Tipo, aí você leva pra vida. O erro mais caro que você já cometeu fora das rampas. Pô, divorciar é ruim, hein? Eu acho que essa parte é o que é ruim. A gente nunca, né? Porque relacionamento é difícil, né? Mas eu digo mais esse lado do relacionamento humano. Né? Graças a Deus eu achei a Vivi. Né? Porque eu te falo, e não é fácil, mesmo assim não é fácil. Mas acho que é mais nessa linha aí. Porque você acaba, né, jogando coisa fora. Né? É desnecessário, mas não deixa de ser um aprendizado. Mas acho que isso aí é a parte ruim. Eu tô fazendo um papo com um cara muito maneiro de relacionamento e ele falou pra mim assim, o negócio é se a pessoa do outro lado tá aberta a negociar. Se tiver negociação, não tem problema. E aí eu comecei a fazer muito essa dinâmica, né? De às vezes ao invés de, vou fazer não sei o que lá, né? Cara, como é que a gente negocia pra fazer essa parada aqui? Sim. E é bizarro como... Tá custando caro. Não, pô, não é valor. Ô, Manu! Não é valor. Caro vai ser agora Mas o Chile esquiar. E Essa não comunicação, foi né? barato. Que às vezes é difícil, né? A comunicação, às vezes, pô, você barra muita coisa porque você se fecha, a pessoa se fecha, porque você tá certo, o outro tá certo. Porque fica uma a coisa- briga Porque não vira... tem negociação. É isso. Porque não tem negociação. É isso. O cara Se tem falou, o se você lugar de muda, negociação. fala, eu vou fazer essa parada aqui. Cara, eu queria negociar o que a gente tem que fazer pra fazer Sim. essa parada aqui. Não, total. Não, pô, quer pra Fórmula 1 Miami? Tá, legal, mas pô, então 2 dias pra família, então. É 2 Sim. dias pra Fórmula 1, 2 dias pra Sim. família. Fechou então? Sim. Fechou? Tá fechado? Pô, Pá, então é bom. Caralho, se isso fosse... aí. Não, Então e é é difícil, cara, porque eu não sou mudar- fácil, né? Eu tenho um costume de liderar, né? Eu tenho um costume de o que eu falo é o que é, né? É assim, agora eu vou fazer isso, a rampa... Então, às vezes no relacionamento, se você leva pro mesmo lado, e é natural, né? Você fica querendo Porque que você você é sempre vai, Não. né, pro seu lado, né? E aí não funciona. Chega uma hora que A não gente dá, é né? assim, né? Todos nós aqui somos assim. Exatamente. Exatamente. É isso aí, a galera Que pra seguir. aula. Pô, fala qual é o Instagram do seu, a galera provavelmente já sim. conhece, mas vai estar aí na tela, e do time Brasil, do time São Paulo. X Games Club São Paulo, até XC São Paulo. Depois tem o Farmalif, @Farmalif com F. E o @Skate Cuida, que é um instituto, que também é bacana de seguir.
Irado. Porra, legal. Obrigado. Valeu demais. Caralho, mano, realizei. Agora ele vai ter que sair andando Não, aqui. vai meter ele uma rolê no G4 vai com quebrar ollie e backflip. Eu acho que ele podia... O 49 é hoje? Oi? Não, eu vou 49 meter, hoje não. Eu vou meter um ollie. Quer que eu meta um ollie pra fechar o episódio? Não, aqui vai dar merda. Que merda, não. Tu não confia no teu potencial, não? Não, eu confio, eu vou ficar longe olha só. aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Ó, Calma aí. pra gente fechar com chave de ouro o episódio. Vai filmar aqui? Puxa pra cá. Deixa eu ver ele fazendo merda. Vai. Calma aí. Caralho, esse aqui é molinho, hein? Esse é do Street, é menorzinho. Ah lá, Goofy, regular. Régula. Ó, Foi, você se apoiou. Como Você não? se apoiou. Não, calma, pô. Se apoiar não é o problema. ó, saiu do chão, hein? Eu vi. Pô, saiu, Eu vi. mas não saiu. Mas caiu, Ah, né? o Então cara agora tá- tem que voltar. Agora ele tá com O cara tá de ficha, o mano. professor aqui, ó. Ele tá olhando ali, ó. Agora Saiu, foi. pô. Porra! Aí, ó. Temos um Aí, hit. vocês têm dó da mesa? Tá com dó da mesa? Essa a gente tem. Mas você quer dar uma aqui em cima? Pô, lógico, né? Você acha que eu vou vir Será que não aqui? quebra? Quebra nada. Vai arriscar. Não vai ficar não vou dar olho não. Vai dar show. Aí você deixa marcado aqui, ó. Vai falar que fui eu. Ó, galera, tá gravando, hein? Tô ouvindo um não, mas é só um obstáculo. Daqui a pouco sai um sim. Quebra. Assim, pô. Quebra nada, daí. Caralho, a merda que ele tá fazendo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. forte aqui, né? É. Escorreguem, ô pô. Tá vendo? Tá feito. Aqui tá mais forte. Né? Bom, vamos tirar um bagaçou no Estazinho, dá pra limpar. Tá autografado. Brilhou, irmão. Cara, o nosso episódio pode sair do ar por essa tua agressividade Ah, é? gestual, mano. Não sabia, não. Pelo amor de Faz você aí, então. Deus. Inteligência artificial. É isso aí, galera.